Mas primeiro, eu vou te perguntar sobre o tricolor do Morumbi, o São Paulo, que você trouxe uma informação bem interessante, que os moldes do negócio envolvendo a troca entre Newton e o zagueiro Ferrarese mudaram. Então não vai ser mais troca, né? Então, vamos lá. Como é que foi a linha do tempo dessa negociação? Tava tudo certo. O Newton foi para o CT ontem, fez fotos, trabalhou, fez um trabalho físico ali, conheceu os jogadores e tal, tava tudo certo. Era só a assinatura e a apresentação. Troca, Ferrarese e tal, tava tudo bonitinho. Antes de assinar, ainda não tinha todos os documentos ok em todos os e-mails e tal. Porque tem e-mail, tem troca de documento, tem minuta para lá, para cá, e estava atrasando a entrega da minuta do Ferrarese. Estava apalavrado sim, mas estava demorando essa troca de minuta, troca de e-mails e tal. Chegou no começo da tarde e o empresário do Ferrarese roeu a corda. Falou, não vou fazer, era questão de comissão e tal, espaço totalmente aberto aqui para o staff do Ferrarese se quiser se manifestar, mas a informação que eu tenho é que houve um pedido de última hora de comissionamento que acabou que o São Paulo não concordou, e aí roeu a corda. Posto isso, em nenhum momento teve perigo de cair a negociação do Newton com o São Paulo. Por quê? Porque São Paulo e Botafogo estavam sempre bem alinhados e junto com o staff do Newton. Então, por exemplo, o Newton, essa informação é muito legal, porque assim, a gente traz aqui, é nova. O Newton abriu mão de algumas situações que teria que receber no Botafogo, né? Alguns atrasados, e aí não vou colocar salário aqui para o torcedor do Botafogo ficar bravo comigo. Eu não consegui confirmar quais eram esses atrasos, mas sim, há algumas pendências do Botafogo com o Newton e que o Newton não, para ir para o São Paulo. Então, assim, num primeiro momento, o São Paulo não vai pagar pelo Newton agora. Vai pagar, vai ser uma compra, aquela coisa definitiva. Mas o pagamento, as parcelas, começam em 2027. Houve um acordo São Paulo e Botafogo para não cair a negociação do Newton. Dito isso, agora são as burocracias desse novo movimento, que é um movimento de compra e não mais um movimento de troca, para que ele possa assinar o contrato. Enquanto isso, ele está em São Paulo, exames ok, conheceu a rapaziada, falou com o técnico Dorival Júnior, esteve no CT, fez fotos oficiais, aquela coisa toda, só aguardando o ok da documentação para poder ser anunciado como segundo reforço nessa janela. Detalhe interessante, como o São Paulo vai pagar a partir de 2027 o Newton, o Ferrarese rua por empréstimo e ao final do empréstimo, o Botafogo querendo ficar com o jogador, vai começar a fazer esse pagamento. Então, meus amigos, acabou virando um grande elas por elas. Porque se o Botafogo começa a pagar o Ferrarese em 2027 e você tem que receber do Newton em 2027, cara, tá casado ali. Então, assim, com todo o respeito ao staff do Ferrarese, só atrapalhou a vida de todo mundo. Sim. Só atrasou a vida de todo mundo. E aí vai acabar acontecendo a negociação. Muito mérito de Botafogo, São Paulo, que estiveram sempre alinhados com o staff do Newton, para essa negociação acontecer. Me arrisco a dizer que se uma dessas partes, staff, Botafogo ou São Paulo, não quisesse mais o negócio, hoje o Newton ia virar o novo Mateuzinho. Jogador que chega a treinar no clube, e não joga. E tem que voltar, entendeu? Então, assim, é uma situação que, às vezes, por isso que a gente fala, o chat às vezes fala, pô, os caras falam uma coisa num dia, na outra muda tudo. Muda muita coisa numa negociação. Olha que loucura, tudo certo, o cara treinando, o cara fazendo foto de apresentação e uma das partes pulou fora porque queria um pouquinho a mais. Negociações, por isso que aqui no Fala Fonte eu tenho muito orgulho da nossa equipe toda aqui da ESPN, porque a gente trata a informação com muita responsabilidade. E é preciso ter muita responsabilidade ao noticiar os fatos, porque às vezes uma coisa que é certa hoje, cara, amanhã pode cair. Sim. E é o cuidado que a gente tem que ter com o Danilo também. Ô, Hernan, perguntaram para você aqui no chat, se você tem informação você pode falar, senão a gente continua apurando. Ó, o Matheus Pereira falou assim,
Hernan, São Paulo busca zagueiro e mais um atacante ainda no mercado? Tem esse planejamento do São Paulo? Sei que as coisas por lá não estão querendo gastar. O São Paulo não está querendo tirar muito dinheiro do bolso, mas está no mercado em busca de um zagueiro, um atacante? Vai contratar um zagueiro, mas não esperem grandes nomes. Não esperem Domingos Duarte, jogador português, Arthur Chaves, do Hoffenheim. Vai ser um pouquinho mais módico, né? Depois procurem lá no dicionário o que significa módico. Vai ser uma coisa mais barata, uma coisa mais simples. E por empréstimo, com opção de compra, ou o jogador que estiver livre no mercado, o São Paulo vai trazer um jogador de uma prateleira mais abaixo para compor o elenco. Já tem o Arboleda que voltou, tem o Alan Franco, tem os meninos da base que estão subindo. Aliás, nos jogos treinos que o São Paulo fez, Isaac e Osório foram muito testados. Então o Dorival quer ter mais um jogador, de repente, com uma idade um pouquinho mais avançada. Não estou falando o cara em fim de carreira, mas um jogador perto cima dos 30, para ter um jogador ali de mais experiência, para poder preparar os moleques, junto com a Arboleda, junto com Alan Franco, que estão treinando a Vera. Então, assim, vai contratar? Vai. E atacante seria oportunidade de mercado. Mas, André Hernan, perguntaram aqui no nosso chat sobre tricolor do Morumbis. E o Dorival Júnior parece que está aproveitando bem essa pré-temporada, essa mini intertemporada ali. Está fazendo amistosos, alguns jogos. Resultados não foram tão positivos assim, né? Porque empatou com o Juventus em 2-2, empatou com o Red Bull Bragantino. Mas aproveitando no sentido de fazer testes, né? Me dá atualizações sobre o tricolor do Morumbis, né? Agora tá bem sol aí, inclusive, né? Tá, tô com sol aqui, inclusive tô já me despedindo de vocês aqui, por causa do sol aqui que tá torrando, né? Um sol diferente. E eu não passei para protetor solar, isso para pele destrói. Vamos lá, Newton, o que eu tenho para atualizar é sobre o Newton. Entre Botafogo e São Paulo tá tudo encaminhado, entre São Paulo e Newton tudo fechado na questão salarial. O que está faltando agora é ajustar com o staff do Ferrarese. É a única coisa que está faltando. Está caminhando a meio passos lentos? Tá. Eu não vou dizer que a negociação está parada, porque todo dia tem uma pequena ou uma evolução um pouco mais lenta, é bem verdade, mas está acontecendo. Vai jogar no São Paulo? Eu continuo aqui com a minha informação. Uma hecatombe, não coloco a ele no São Paulo. Mas ainda tem esse ponto do empresário do Ferrarese que precisa ser resolvido. Até ontem à noite, a atualização que eu tive foi hoje, né? Hoje é quarta-feira. Hoje, quarta-feira, seria um dia importante para resolver essa questão, para desamarrar essa questão com o empresário do Ferrarese. Então, seria definitiva a troca ou definitiva a negociação, Ferrarese no Botafogo, Newton no São Paulo, a pedido do Dorival Júnior. Então, assim, deu uma atrasadinha, deu uma emperradinha, mas é por causa dessa questão aí, que é uma questão não menos importante, né? Porque aí é o interesse do empresário em ser o atleta, numa negociação com o Botafogo, mas vai caminhar para fechar. Se tudo der certo hoje, vai ter um avanço interessante. Hernan, obrigado pela tua participação. Vou te liberar desse sol aí, porque eu sei que tá fogo e aí vai queimar teu cucuruto aí. É o sol do quintal da casa da minha mãe, né? Porque eu não tô mais em New Jersey, né? Eu deixei New Jersey ontem. Hoje eu tô aqui em Nova York, onde mora a minha mãe. Então o quintal dela é amplo aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aí sim, mas hein? O sol, tá bem de meus quintal, amigos. Pô. Caramba. Minha mãe tá bem de quintal. Bem de quintal. Eu queria eu ter um quintal desse lá em São Paulo, mas de fato o sol tá rachando aqui, então eu vou pedir para levantar a plaquinha aqui, porque de fato tem que passar um protetor solar para aproveitar esse sol que voltou a brilhar aqui nos Estados Unidos. Tamo junto, Hernan, obrigadão, bom descanso, trabalho por aí. Até amanhã. Valeu, Bruno Valeu. Andrade. Vou Beijo, me meu despedir de querido. você também. Fala, família, beleza? Chegamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo neste sabadão, com muita informação do mercado da bola. Sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, então já peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho das notificações para você não perder meu conteúdo quando nós postarmos novos vídeos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até o final. Um grande abraço para vocês, nos sigam para mais e até os próximos vídeos.